Bem-vindo a mais um episódio da Bíblia Aberta. O meu nome é Luís Ferreira e temos connosco hoje em estúdio Daniel Simões. Olá, tudo bem? Graças a Deus, Daniel. Hoje vamos abordar de uma forma particular aquilo que é a missão junto do nosso próximo. Se temos visto de uma forma particular qual é a missão de Deus e o seu envolvimento, o desejo que Ele tem de nos envolver nesta missão, as desculpas que às vezes nós damos e a forma como nós podemos ser motivados ou capacitados para participar nesta missão, hoje vamos ver quem é o nosso próximo, a quem é que nós devemos dirigir essa missão. Assim, convidamos a estar connosco durante este episódio e se de alguma forma não teve a oportunidade de ver algum dos anteriores, você pode encontrá-lo, quer seja na rede Novo Tempo no YouTube, quer seja também na rádio RCS. Daniel, a missão junto do meu próximo. O que é que nós podemos começar a entender por este título desta lição? É assim, Luís, é muito interessante que nós, quando falamos de missão, temos uma tendência natural para sempre pensar que são missão dos outros e que nós só estamos cá para dar uma perninha, como se costuma dizer. Mas se nós começarmos a ver bem certos exemplos que vão aparecendo ao longo da Bíblia, é algo muito mais pessoal do que se calhar poderíamos pensar. Realmente nós só podemos estar ligados a Deus se realmente tivermos alguma ligação com aquilo que é a vontade dele. É o grande paradoxo que nós temos em termos de escritura. Como é que eu, para estar em sintonia com Deus e para poder ter alguma coisa para mim, o que eu tenho que fazer é querer para os outros. Exato. E se calhar a resposta maior que nós vamos procurar através do estudo de hoje é: então quem é este outro? Ou, como um dia alguém me perguntou, quem é o meu próximo? Se calhar podíamos começar por ler os versículos de Lucas 10, capítulo 10, versículo 25 ao 28, que nos diz assim: Eis que certo homem, um intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: O que é que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente. Faz isso e viverás. Este episódio começa com uma pergunta de um intérprete da lei: O que é que eu farei para herdar a vida eterna? Aqui podíamos, se calhar, ver qual é o papel das perguntas. Por vezes queremos respostas, mas não nos empenhamos tanto para as ter. Ou então vamos aos sítios errados para as procurar. Como é que tu vês aqui o papel das perguntas num diálogo, numa conversa, ou até no sentido de obter algum conhecimento, Daniel? É verdade, quando nós começamos a pensar em questões fundamentais, é interessante ver que não precisamos chegar à Bíblia para perceber que há três fatores grandes que mexem com o ser humano, que é o passado, o presente e o futuro. Qualquer um de nós tem sempre a tendência de sentir necessidade de saber de onde vim, qual é o meu passado, saber o que é que eu estou aqui a fazer e como assegurar o meu futuro, para onde é que eu vou. E é interessante que este homem, alguém que seria respeitado, alguém que aparece como sendo um intérprete, ou seja, que além de saber muito, ainda sabia fazer bons raciocínios, talvez um bom pregador, e que se levanta e que vai colocar a Jesus, tudo bem, com o intuito de pô-lo à prova, mas seja como for, vai pôr uma questão sobre o futuro. O que é que eu posso fazer para ter assegurado o meu futuro? Eterna. A minha vida eterna, não é? As perguntas, elas acabam por ser uma alavanca, até uma mola, podíamos dizer, propulsora, que acabam a ser movidas pelas necessidades, o desejo e até a coragem de saber um pouco mais. Mas parece que o intuito deste mestre, ou antes deste intérprete da lei, não era tanto este. Como é que tu vês este tipo de perguntas? Porque não foi uma pergunta inocente, estamos de acordo? Não, de maneira nenhuma. Jesus, alguém que está a começar a ser conhecido na geração de então, pela sua maneira de estar, simplesmente começa a colocar em questão tudo aquilo que era o modus operandi dos professores da lei, de tudo o que era a movimentação do templo e do ensino no templo, e a dado momento parece que o grupo de sacerdotes e de intérpretes e de doutores sente um bocadinho a necessidade de se fazer como que se eles soubessem mais do que Cristo, já estão naquele trabalho há mais tempo. E então algo que este intérprete está farto de saber, mas ele ainda assim vai colocar
a pergunta para Jesus quase que como para ver se ele entrava em contradição com tudo aquilo que toda a gente já sabe. E ele vai-se fazer, como às vezes se usa quando queremos quebrar algum gelo em alguma situação que nos é desconfortável, que nos fazemos muito de burros para tentar entrar num assunto mais delicado. E eu vejo este intérprete a fazer-se um bocadinho de burro perante Jesus para ver se sacava dali alguma coisa que conseguisse dizer eu sou melhor que Cristo. Então vamos lá ver, Jesus, o que é que eu posso fazer para herdar? E é interessante que ele vai fazer aqui uma coisa muito gira, que ele não vai dizer o que é que ele pode fazer para ganhar ou para comprar. Ele, de certa forma, já tinha bem consciente que a salvação, a vida eterna, não se pode comprar. No limite, podes ser prefilhado e passar a ter direito a ela como herança. Mas nada que eu pudesse fazer ia garantir que a teria. Só alguém muito superior. Por outro lado, também é uma boa pergunta pensar o que é preciso que aconteça para eu poder herdar algo. Ok. É que é engraçado que para alguém herdar, alguém tem que morrer. E ao mesmo tempo, herdar algo, ou o que é preciso para eu herdar, não há nada que nós possamos fazer, ou somos herdeiros ou não. Ou somos herdeiros ou não. E com exceção de uma outra parábola em que há um filho que pede a sua herança antes que o pai morra, mas independentemente dessa circunstância, o senso comum é para que eu herde, alguém morreu. E esse alguém era alguém que me tratou como filho. Que excelente lição que Jesus estava aqui a dar sobre aquilo que se ia acontecer muito em breve. Sim, é verdade. Tu queres herdar, mas para tu herdares alguém que vai ter que morrer. E só depois disso é que vai acontecer a herança da vida eterna. Mas isto é um parênteses aqui para esta palavra. De alguma forma que Jesus não excluiu a palavra herdar. De maneira nenhuma. Ele não o fez, não é? E isso acho interessante. Mas aqui, quando nós vemos este mestre da lei, ou este intérprete da lei a chegar até Jesus, ele está a perguntar algo como se tivesse Jesus à espera dos 5 passos para ter a vida eterna, ou alguma coisa. Queria uma receita. Uma receita. O que é que nós podemos juntar aqui para, na verdade, eu poder ter acesso também à vida eterna? E aqui nós vemos que o método de Jesus, e ela é sempre extraordinária, a forma como Jesus ele acaba por responder às perguntas que são feitas, e Jesus evitava sempre respostas diretas, ou seja, sobretudo aquelas pessoas que estavam interessadas em algo mais do que uma resposta simples e honesta, inocente, como não era o caso deste homem. As perguntas acabam por nos criar alguma consciência e quebrar até algumas barreiras e abrir aquilo que podíamos dizer que é um caminho que nos estimulam a uma aprendizagem, a um conhecimento, a uma resolução de problemas. E quando vemos aqui Jesus, ele retorna a questão ao intérprete. Ele não dá essa resposta direta. O que é que está escrito na lei? Ou seja, se às vezes nós temos uma curiosidade sobre aquilo que é a vontade de Deus, quem é Deus, ou sobre alguma coisa relativa a Deus, Jesus ele remete imediatamente para um lugar específico, que é a palavra de Deus. E ele remete a isto. Então, tu és intérprete da lei, então como é que interpretas a lei? Ou seja, o que é que tu te propões para que a lei seja interpretada como? E é curioso aqui que vemos no versículo 27 que este homem responde a Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aqui nós vemos uma junção entre aquilo que era do Deuteronômio 6.5, o Shema Israel, e o também Levítico 19.18, que é amar a Deus, também exige que eu tenha amor para com os filhos de Deus. É verdade. Eu acho esta passagem um ensino sublime a todos aqueles que trabalham no âmbito da educação. Como sabes, a minha formação é mais no campo da economia, mas isto em particular traz-me à memória aquilo que é a pedagogia dos professores de matemática. Quando alguém quer ensinar algo a um aluno a nível de matemática, não vai começar com um problema complicado. Vai começar com um problema simples e não vai dizer ao aluno como é que ele vai resolver. Vai-lhe tentar apresentar algumas dicas para que o aluno consiga descobrir como é que se resolve o problema, porque a partir do momento em que ele descobre como se resolve o pequenino, os complicados deixam de ser complicados. E ele vai conseguir utilizar o mesmo raciocínio e ter a alegria da descoberta. Assim também com este professor da lei, com este doutor, que seria
quase como nos dias de hoje dizer que seria alguém que já estava a trabalhar como professor numa universidade. Era um pós-doutorado. Era um pós-doutoramento. E ele ainda assim vai-lhe dar a oportunidade de fazer a sua própria reflexão. E eu isto aponto muito para aquilo que é a nossa relação com os nossos filhos ou com aqueles que estão à nossa volta e apontar às vezes como nós queremos chegar muito depressa às respostas. Quase queremos raciocinar pelas outras pessoas. Quando falamos em missão, se calhar nós não podemos roubar às pessoas, e estou aqui a escolher a palavra propositadamente, não podemos roubar a oportunidade que se calhar nós próprios tivemos de descobrir. E de crescer. E quando nós pensamos nas crianças, realmente é o melhor exemplo que nós temos. Muitos brinquedos são oferecidos a crianças e têm componentes para montar. Eles não vêm prontos. E isso tem um motivo. Porque aquilo que sai das minhas mãos, tendo as minhas mãos como algo participante na produção do objeto, para mim tem muito mais valor do que se me for entregue alguma coisa já pronta. E este doutor da lei vai ter essa oportunidade. Porque Cristo vai-lhe devolver essa pergunta, como dizes, e diz, olha, ok, tu já recebeste o presente, tens a Bíblia contigo e tu até já sabes lê-la. Então vamos começar por aí. Não é no que eu já sei, mas no que tu já sabes. E então é interessante que o próprio doutor, ele vai além do Shema Israel. Porque o mais normal seria ir só o Shema, amarás o Senhor teu Deus de todas as tuas forças, de todo o teu coração, acima de todas as coisas. E o normal era ficar por aqui. Mas este doutor, quase que como assumindo-se conhecer um bocadinho mais, já vai fazer uma segunda ligação a uma passagem que está um bocadinho mais ao lado, também no Pentateuco, e amarás ao próximo como a ti mesmo. E quase como se está a sobrelevar, estando à espera que Cristo ficasse entalado e que tivesse que acrescentar alguma coisa ao que ele estava a dizer. E agora, quão interessante é que Cristo não vai acrescentar nada. Cristo simplesmente vai dizer, sim senhor, és um bom professor, faz o que estás a dizer. Exatamente. Mas é curioso que se falamos nessa questão de alcançar a vida eterna, ou herdar a vida eterna, como aqui nos fala, Jesus não disse que era errado aquilo que ele tinha dito. Quer dizer, que aqui nós vamos encontrar se calhar alguns pilares daquilo que é viver com Deus ou até ser um bom cristão nos dias de hoje. E quando nós vemos aqui então dois pontos principais. Amar a Deus sobre todas as coisas, que Jesus pega mais tarde, e o amar ao próximo como a ti mesmo. Vemos também Jesus a usar estas duas expressões. Agora, como é que então nós podemos compreender este amor para com Deus, não é? Pode ser superficial, dissermos que amamos a Deus, mas não o obedecemos. É o mesmo que eu dizer a alguém que amo essa pessoa, mas eu acabo por não tomar tempo para estar com ela. Acabo por não procurar colocar essa pessoa também feliz por estar na minha presença. Como é que eu demonstro o meu amor no dia-a-dia? Vai então revelar ou não o amor que eu tenho, na verdade, para com essa pessoa. Isto, demonstrar amor, às vezes, até nos nossos casais, nas nossas famílias, às vezes é um esforço, eu diria mesmo um esforço consciente. Quer dizer que nós temos que ser intencionais nos momentos que passamos o tempo uns com os outros. Porque facilmente nós podemos, como famílias, perder-nos dentro daquilo que é a sociedade e os hábitos da sociedade. Agora, como é que nós podemos expressar esse nosso amor para com Deus? Será que se baseia apenas naquilo que é os momentos de adoração, o louvor, a oração, a leitura da Bíblia? Será que é isso que Deus espera como demonstração do seu amor para com Ele? O que é que tu achas? É assim, quando começo a pensar nessa questão, o primeiro texto que me vem à memória é um texto muito curtinho, dado pelo apóstolo Paulo em Romanos 1,17. O justo viverá pela fé. Uhum. E o interessante é que Paulo não diz que o justo tem muita fé. Ele vive com essa fé que tem. Nós somos muito rápidos em dizer que a nossa relação com Deus é ir a uma igreja, é prestar culto, é eu fazer alguma coisa para Deus. Uhum. E quase que colocamos a nossa atitude de fé como algo que eu tenho e que vou colocar dentro de 4 paredes chamado igreja. Esquecendo-nos que as paredes podem cair, podem ruir, mas a igreja só desaparece se desaparecerem pessoas. E aquele justo que vive a fé
é aquele que transforma não o que eu faço, mas aquilo que eu sou. E Paulo apresentava isto de uma forma tão simples ao ponto de dizer, pelo ministério, pelo evangelho, eu já fui apedrejado, já fui preso, já passei fome, já fui náufrago. Ou seja, ele quando tinha que descrever a sua caminhada, até as coisas más que ia passando, ele tinha-as como um grande privilégio ter vivido experiências. E olha que volta que estamos a dar, que estamos a voltar outra vez à imagem do brinquedo. O mais importante para a criança não foi o receber o brinquedo, mas foi ter a possibilidade de o construir. Não é por acaso que nós temos o grande brinquedo que vende milhões e milhões, chamado Lego, em que nós recebemos uma saquinha com pecinhas e a alegria é montar, porque quando acaba por estar montado já perdeu a graça. Perdeu completamente. Completamente, porque o processo é que está lá. E esta situação que nós temos aqui, que o próprio doutor vai apresentar, de ama a Deus e ama ao teu próximo, é quase que algo que não dá para separar. E a dado momento, o próprio apóstolo vai dizer, parece no outro lado na Bíblia, que aquele que disser que ama a Deus, mas não ama ao próximo, é mentiroso. Porquê? Porque eu não posso dizer que sou capaz de amar alguém que não vejo, eu não sou capaz de ter uma relação à distância, como hoje em dia é muito, muito habitual ouvir-se dizer. Começa a existir, não é? Se eu não sou capaz de manter uma relação sequer com quem está ao meu lado. Às vezes dentro da mesma casa, não é? E isto leva-me um bocadinho, permite-me este parênteses, de pensarmos um bocadinho naquilo que é a realidade, que acaba por ser muito semelhante a isto, que é quando nós estamos dentro de uma casa e conseguimos nos contactar com o telemóvel, conseguimos nos contactar com mensagens, até podemos fazer mensagens curtas. Mas temos muita dificuldade em fazê-lo. Mas temos muita dificuldade em olhar cara a cara e ter uma relação direta. Como é que eu vou dizer que sou capaz de ter uma relação à distância, virtual, se eu não sou capaz de ter uma relação mais simples que não implica tecnologia nenhuma? Se calhar as relações à distância não vivemos de uma forma tão profunda outros momentos que não sejam aqueles que sejam escolhidos viver, ou seja, momentos em que não há problemas, não há dificuldades, apenas alguém está ao longe, quando nós tomamos o tempo de falar sobre, não é? Eu gosto de dizer que quando nós temos uma relação à distância, quando eu tenho uma relação, que eu quero dizer que é a minha relação de igreja, de ter fé, é aquela relação em que eu é que defino qual é o cenário que está atrás de mim. Eu é que defino o contexto e aquilo que quem está do outro lado vai ver. Mas quando nós entramos numa relação cara a cara, eu exponho-me. Exatamente. Eu já não tenho controle sobre as circunstâncias onde eu estou. E o que Cristo está a fazer aqui com este doutor é um bocado isso. Tu sabes o que está escrito, tu sabes muito, mas começa tu a falar, começa a expor aquilo que estás a pensar. E obriga-nos a pensar um bocadinho que realmente ficar só no campo das palavras, afinal não nos recheia. Chegamos ao fim das palavras e estamos tristes. Não é por acaso que nós temos dezenas de pessoas famosas que têm tudo na vida, têm muita coisa e chegam ao fim e têm fins trágicos simplesmente porque continuavam a pensar para eles próprios que não tinham nada, que não tinham alcançado o que queriam e nem sabiam sequer o que é que lhes faltava. Falta o ser. Exatamente. Então nós vimos Jesus a dizer, faz isso, então e viverás, não é? O homem é um perito da lei, ele sabe a resposta e vemos aqui de uma forma particular. Então Jesus acaba por dizer, pratica o que tu pregas. Este acaba por até citar Levítico 18:5, que diz assim, guarda os meus decretos e as minhas leis, pois quem os cumprir viverá por eles, eu sou o Senhor. No que diz respeito a Jesus, as respostas certas não significam que a pessoa conhece verdadeiramente a Deus. Para Jesus o que está em causa não é tanto o que se deve fazer, como dizias, mas se faz. Uma vez que sugere que o intérprete da lei pode ainda não estar a cumprir estes mandamentos e até pode ainda não ter essa vida. Que acho que esta questão pode remetê-lo a isso. Não é? Quase que pode até dizer que ele ainda nem se apercebeu, nem sequer parou para pensar se realmente está a cumprir ou não. Pois, e agora ao ser impactado por esta questão, o texto logo a seguir no versículo 29 vem, então querendo justificar-se, não é? Pergunta a Jesus, então, mas quem é o meu próximo? Não é?
A pergunta quem é o meu próximo, ela implica uma colocação de um limite, ou seja, um enquadramento. A quem é que eu devo então amar exatamente? Ou antes, a quem é que eu estou livre de amar? Mas se nós colocamos a quem é que eu estou livre de amar, também estamos a colocar ao mesmo tempo a quem é que eu tenho o direito de não o fazer. Este aqui é extremamente engraçado, que tem aqui algum humor no meio disto tudo, como este doutor fica encurralado no próprio pensamento que ele tinha. Ele queria pôr-se num lugar em que ele sabia mais do que Jesus. E agora Jesus vai, ao fazer a resposta como fez, vai pôr aquele mestre numa situação. Então estás a perguntar aquilo que já sabias, então porquê é que fizeste a pergunta? Ou então porquê é que tu não fazes? Que ele pode ter interpretado e fica das duas ali maneiras. a patinar. E a única escapatória que ele vai acabar por encontrar é dizer, ok, mas há aqui uma discussão que é comum, que é quem é o próximo. Porque vamos à Bíblia e nós não encontramos uma definição tipo dicionário. Ela está dentro e aí entra a figura do intérprete da lei. E agora, eu quando chego aqui, também mais uma vez, Jesus vai ter exatamente a mesma postura que teve na parte anterior. Primeiro, dá a oportunidade do intérprete ser ele a dizer o que é que a Escritura diz. E essa é o ponto de partida igual para Cristo e igual para o doutor da lei. Nenhum dos dois tinha dúvida que na Bíblia estava a salvação e estava aquilo que seria a receita que ele tanto queria. Quando agora passamos para a parte da interpretação e para dizer mas o que é que quer dizer mesmo isso que está escrito? Aquela quase que estamos a ver, como quando temos os advogados num tribunal em que estão os dois a ver a mesma lei por dois pontos de vista, a tentar ver qual dos dois é que tem mais razão. Ou que dá mais jeito. Ou que dá mais jeito. E aqui este intérprete, Jesus vai dizer, olha, vou-te contar uma história e agora vais ser tu, outra vez, a dar uma resposta, então qual é que é esse próximo? E é interessante pensar que ele vai pegar em coisas que aquele doutor conhecia bem e que, aliás, com personagens que seriam bem reconhecidos da sua proximidade. Vai pegar no exemplo de um sacerdote. Antes ainda de ir aí, Daniel, à parábola que ele conta de seguida. Sabes que a questão do próximo era um debate da altura, porque os judeus, eles tentavam ver quem é que na verdade é que eles deviam isso. Será que um gentio era alguém a quem eles deviam prestar esse auxílio? Seria um gentio o próximo deles? Eles não viam dessa forma. Não. No máximo, um prosileto que era pleno, ou seja, que já se tinha convertido. Agora, quanto aos gentios, não era o caso. Alguns fariseus até traçavam uma linha clara entre aqueles que eram israelitas observadores e aqueles israelitas que não eram tão praticantes da lei. E a definição do próximo ela era um debate interessante. Nós até vemos aqui alguns textos, por exemplo, Levítico 19, 17 e 18, ele identifica o próximo que devemos amar como um companheiro israelita. Repara bem. E qualquer pessoa do teu povo. Quer dizer que, na primeira visão que se podia ter interpretada, podia ser alguém que tinha ali entre eles, não uma pessoa de fora. Quando já vamos um pouco mais à frente, no mesmo capítulo 19, 33 a 34, ele já diz assim: quando um estrangeiro residir convosco na vossa terra, não oprimireis o estrangeiro. O estrangeiro que habita convosco será para vós como um cidadão entre vós. Amareis o estrangeiro como a vós mesmos, pois fostes estrangeiros na terra do Egito. Eu sou o Senhor teu Deus. Quer dizer que Jesus, ele ao pegar nesta questão do próximo, ele tinha noção daquilo que era a interpretação que eles tinham, porque ele vivia na mesma época, e tinha noção daquilo que a tradição transmitia. É ser alguém que vive entre nós, quer dizer que se for alguém que vem só visitar, então esse não é. Estás a perceber as questões? E estamos mesmo em Jerusalém, num sítio em que vinham pessoas de muitos povos ali para a Páscoa, para momentos específicos, e até com momentos comerciais, e sabemos que eles estavam ali, então esses são o meu próximo. E quando Jesus conta esta parábola, que não é nada inocente, como tu estavas a falar, a parábola que nós chamamos de o bom samaritano. E esta conotação é estranha porque chamamos bom porque foi aquele que tomou a boa atitude, mas isso quer dizer que os outros samaritanos não são. Acabamos de entrar um pouco até dentro do espírito dos próprios judeus da altura, não é? Em relação a isso. Agora, ao olharmos então para esta parábola, peço desculpa, há um bocado tinhas começado. Não, é assim, eu gostei muito da forma como estás a falar, porque realmente nós temos uma tendência, todos nós, para tentar clarificar as coisas que já são simples. E então queremos não ficar com princípios
que sejam mais genéricos, ama ao teu próximo, mas queremos ir ao pormenor, dizer, olha, um próximo tem esta regra, e tentamos compartimentar tudo para ser mais fácil de digerir. Mas esquecemos que quando tentamos concentrar as coisas, vai haver coisas que se vão perder pelo caminho. Sim. E esta maneira de pensar que o judeu acabava por ter era, ora, se isto é uma coisa muito lata, eu não tenho capacidade para compreender nada. Então vamos pôr aqui artigo 1, artigo 2, artigo 3, artigo 4. Eles faziam isso. Faziam literalmente isto. E se não cumprisse com aqueles critériozinhos todos, então já estou liberto. E agora aqui Jesus vai abordar isto de uma maneira muito gira. É que ele vai pegar 3 personagens, todos eles a sair do mesmo sítio. De Jerusalém. Todos a sair de Jerusalém. Muitas vezes, às vezes, as pessoas esquecem-se e pensam que eles estavam a ir para Jerusalém, quando é o contrário. Eles desciam. E Jerusalém ou se sobe ou se desce. Sobe-se para ir. E desce para sair. O hebreu tinha sempre essa coisa que ir a Jerusalém é ir ao ponto mais alto de Israel. Mesmo que não fosse geograficamente, mas era o sítio mais importante, portanto subimos. E é interessante que o sacerdote vinha de Jerusalém, o levita vinha de Jerusalém, o samaritano vinha de Jerusalém. Todos eles vinham no mesmo trajeto, todos eles, quase como se estivéssemos nos dias de hoje, vinham da mesma igreja, todos eles faziam parte da mesma comunidade, e agora o texto vai nos dizer que um passa por um acidente e vai estar tão ocupado que vê pelo canto do olho e nada mais interessa, eu vou manter o meu plano. Temos alguém, como bom português, vê o acidente, abranda, espreita, abre o vidro do carro e põe-se a ver bem, quer ficar com a história para poder contar a alguém. E depois temos alguém que passa num carrinho velho, passa com toda a dificuldade financeira e para. Vê o problema e tenta ajudar. Tu sabes que aqui nesta questão, e estávamos já um bocado a falar do próximo, é curioso a escolha de Jesus, porque na altura existia uma divisão tripartida de Israel, que começava pelas elites, os sacerdotes, depois os levitas, e depois aqueles que eram o povo. As 2 primeiras personagens pertencem àquelas 2 primeiras categorias de uma hierarquia social que acaba por dominar dentro do judaísmo pós-exílico. E esta inserção como este tipo, todos os judeus na altura estavam à espera que o herói, uma vez que estes 2 não o fizeram, quem é que seria? Seria um israelita. E a surpresa que na altura o público apanhou foi ter sido colocado um samaritano. Alguém que não estavam à espera que fosse misericordioso, alguém que não estavam à espera que um judeu devesse prestar ajuda, e certamente o público original da altura até teria colocado bastantes questões à escolha desse coisa, que ficaram chocados com a escolha, ao ponto que, repara, o próprio intérprete da lei nem se refere a este samaritano como samaritano. Aquele que, não é? Aquele que... Exatamente. O texto diz, portanto, no fim, que no próprio Jesus, portanto, no verso 36, Jesus a perguntar ao doutor qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores. Portanto, o próprio Jesus até dá-lhe ainda tanto espaço, costuma dizer, dá corda, não é para ele dizer qual é que é. Ele dá-lhe espaço para dizer qual é que te parece ser. Ora, faz aquilo que é o teu trabalho corriqueiro de dar a opinião sobre o assunto. Isto, antes mesmo de chegar à opinião, levanta-me uma questão que é algo que eu acho tremendamente importante para os dias de hoje. Quando nós temos as nossas posições baseadas em opiniões. Nós, neste momento, estamos a transmitir e a partilhar uma história com quem quer que tenha a oportunidade de nos ouvir. Mas ainda assim, a nossa opinião não pode ser a base ao conhecimento de ninguém. Porque o próprio Cristo deu exemplo. Sobre Cristo quando foi tem a ver com... o que é que está escrito. Exatamente. E agora o que é que te parece? É quase como dizer, por mais que eu te pudesse dizer, e Jesus tinha toda a autoridade nos céus e na terra para lhe dar a solução logo, ele podia sentir-se confrontado e nem sequer querer aprender. Mas no entanto Jesus vai dizer, não sou eu que te tenho de dizer, és tu que vais ter que descobrir, porque Deus não tem que nos ensinar aquilo que já nos explicou. E as coisas já foram explicadas nas Escrituras. Sim. Portanto, quer dizer que para ter o conhecimento, se calhar não é correto nós procurarmos longe de algo que não é fonte original. Porque muitas vezes aquelas citações à fonte original
até podem estar deturpadas, podem até ter interpretações diferentes. E hoje vivemos numa época onde isso acontece frequentemente, certo? Não, até acaba por acontecer o cúmulo, que é, eu penso assim porque ouvi alguém dizer que também ouvi o outro dizer, e nós todos sabemos que quem conta um ponto, acrescenta mais um pontinho. E de repente temos uma mão cheia de nada. Temos uma opinião fundamentada num local que nós nem sabemos. É quase como dizer, eu vou às compras com o dinheiro que estará dentro de uma carteira que alguém me deu, mas que eu nunca abri. E eu corro o sério risco de chegar ao destino, abrir a carteira para pagar e tenho uma carteira cheia de nada. E acaba por ser um bocado esta relação que Cristo está aqui a abanar, este doutor, para dizer, olha, tens aqui 3 pessoas que passaram. 2 não fizeram nada, com mais ou menos piedade. E que era expectável que fizessem. Era expectável que fizessem. Era expectável. E alguém que não era expectável que fizesse, porque a rivalidade entre samaritanos e judeus era ao ponto de nem sequer nos chegamos, e no entanto é este que vai dizer, vou fazer algo. E agora a questão é, ele fez porquê? Pois, ele não se questionou se também era samaritano, ou se era judeu, não se colocou essas questões. Também não se perguntou o que é que ele poderia ganhar com isso, não é? Ou quem é que o apanhou, quem é que ele fez mal, também pode estar aqui. Então ele nem sequer teve esses tipos de pensamentos. E esta é uma das perguntas fundamentais. Porquê é que ele fez o bem? Porque era preciso. Sim. Ele não arranjou mais argumentos. No momento em que surgiu uma necessidade, em que havia alguma coisa que estava ao meu alcance fazer, eu faço, não porque vou tirar lucro, não porque vou ganhar alguma coisa com isso, não porque vou ganhar a vida eterna, eu simplesmente faço porque é preciso. É isso dizer que se nós começamos com as perguntas erradas, podemos ter respostas erradas. E o reino de Deus, ele acaba por estar presente quando nós saímos ao encontro das necessidades de que estão à nossa volta. Vemos este samaritano a ter esse cuidado de tomar, de se abaixar, de pegar o homem, de cuidar dele, de até deixar a pensão paga para alguns dias e até prometer voltar para ver se está tudo bem. Quer dizer que nós vemos alguém a preocupar-se mesmo de responder às necessidades que a outra pessoa tinha, sem se colocar questões culturais, questões étnicas, questões raciais. Vemos alguém que vai a preocupar-se com a necessidade de outro, ou seja, alguém que vai ao encontro das necessidades, alguém que ama ao ponto de não se preocupar com tudo o resto à sua volta. Eu gosto muito de uma passagem e hoje não podia deixar de a citar, de Tiago 1,27. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. É engraçado que o Tiago fala do puro e imaculado. Ou seja, aquilo que é mais simples, que é mais primordial, é simplesmente fazer o bem. Simplesmente porque uma viúva, um órfão, precisa. Não está a falar da viúva judia, da viúva gentia, da viúva portuguesa, espanhola, ucraniana, seja de que país for. A ajuda deve estar porque é precisa. E é curioso que o próprio intérprete compreende isso, porque ele responde no versículo 17: o que usou de misericórdia 37. para com ele. Sim, o 37. O que usou de misericórdia para com ele. E é curioso aqui a resposta de Jesus: Exato. vai e faz de igual modo. Repara que há um bocado falavas do verbo do fazer, não é? E é prominente neste texto. Se nós repararmos no versículo 25, ele pergunta: o que é que eu hei de fazer? Versículo 28, Jesus diz: então faz isto e viverás. No versículo 37 diz: aquele que faz ou age com misericórdia. E a ordem final de Jesus é: vai, então e faz o mesmo. Não é? Ou seja, os centros das atenções está para aquele homem que... E Jesus utilizou verdadeiramente, intencionalmente, o samaritano. Exatamente. Podia ter usado um israelita. Outra coisa qualquer. Mas não foi. Era uma parábola que ele estava a criar e ele quis chocar e no choque trazer às pessoas, mostrar que às vezes há pessoas que não pensam da mesma maneira que nós, mas que ou até não têm os mesmos princípios que nós, ou advogam, como ali temos um sacerdote e um levita, advogam uma religião pura, mas que se calhar sem ter estes conhecimentos todos são aquelas que estendem a sua mão e vão à ajuda dos que necessitam.
E é muito interessante ficarmos com a ideia, porque o judeu sacerdote, o judeu levita, tinha como objetivo número 1 no seu dia-a-dia não se contaminar, manter-se puro, imaculado. E, no entanto, Jesus vai dizer que este que não era da casta, ele é que está a ser puro e imaculado. E há aqui todo um jogo de conceitos que para nós hoje, no século XXI, pode fugir, mas para este autor ele percebeu muito bem o que estava ali em conceito. É que realmente este conceito de se eu fazer a Deus é fazendo aos que estão à minha volta, isto é a parte difícil. A parte difícil não é ir à igreja. A parte difícil não é ter um conjunto de coisas que se faz ou não se faz, as regras de uma determinada igreja. O que é difícil é quando o que é pedido é ocupar o meu tempo. É eu dedicar um espaço da minha vida, não para prosseguir os meus objetivos, mas para prosseguir aquilo que é necessário ser feito. Ir ao encontro das necessidades. Ir ao encontro das necessidades. E assim terminamos mais um episódio da Bíblia Aberta. Começamos com a temática quem é o meu próximo? O meu próximo é todo aquele que necessita e carece de ajuda. Se calhar a importância deste texto às vezes pode nos levar a pensar como este intérprete da lei na altura a dizer nós sabemos quem é o nosso próximo. Então se nós sabemos, aqui Jesus, então deixa uma questão clara, como deixou aquele intérprete da lei, o que é que tu estás a fazer com o conhecimento que tu tens? Será que estamos disponíveis, como Daniel dizia, a tomar o nosso tempo para ajudar aquele que necessita? Ou se calhar vamos numa viagem na autoestrada, vemos um carro parado e não paramos para ajudar? Ou vemos um acidente e olhamos de relance, em vez de ver se alguém precisa de ajuda? Quem sabe passamos por vizinhos, por pessoas na rua, pessoas com dificuldade e nós somos indiferentes. Estamos tão preocupados e focados no nosso dia-a-dia, nos nossos planos, que acabamos de não permitir que os outros também entrem neles. O Senhor, Ele desafia-nos a ir ao encontro das necessidades dos outros. E no próximo episódio vamos ver de uma forma particular exatamente não só quem são os nossos próximos, mas como é que nós podemos quebrar, às vezes, os preconceitos e as barreiras para nós os podermos alcançar. Até breve, no próximo episódio da Bíblia Aberta.